o nosso momento de Kardec desta tarde e noite, louvando-te e louvando a Deus, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Como consta da nossa programação, a nossa nossa Eliana, falará hoje sobre o poder da oração. Passamos, então, a palavra para a nossa Lia, que vai nos conduzir no estudo desta noite. Com você, Lia, a palavra. Que nos abençoe o Cristo amado, nos dando sempre sua presença, colhendo-nos em seus braços, dando-nos força e orientação. Boa noite a todos. Me ouve bem, Rui? Ouço sim, Lia, tranquilo, pode continuar. Bem, você pode colocar o primeiro, por favor? Se a gente aqui, todos nós aqui, sabemos bem o poder da oração. Todos já tivemos experiências. Se pensarmos não na nossa oração de todos os dias, mas em um determinado momento em que nós sentimos que precisávamos de uma oração, com certeza nós temos muita coisa para contar. E vamos nos lembrar de qual era o nosso estado antes e o nosso estado após a oração. O título, inclusive, o poder da oração, ele não se adequa muito bem, né, ao que eu proponho aqui, mas, assim, da gente saber mais, porque foi isso que me moveu. Oração faz parte do nosso aprendizado. Oração faz parte, né, do nosso modus operandi. Então, nós já falamos aqui, nós já ouvimos aqui no NEFA muito sobre oração. E muito pouco sabemos. Já falamos que não é do campo, né, do que acontece, não é do campo dos milagres, porque não faz parte desse nosso aprendizado da doutrina, né? Tudo tem uma causa, tem um efeito. Não é a questão de não ter raciocínio sobre, nós sabemos que algo acontece. Já falamos aqui, né, falando de uma forma, eu estou dizendo no plural, de uma forma generalizada, sobre a atuação dos espíritos, sobre a manipulação dos fluidos. Já estudamos o grupo 8, né, de estudar a oração, né, de cada um dar sua opinião, de falar sobre como acontece consigo. Temos os vários relatos dos amigos espirituais. Mas uma coisa me futucava, né? Sempre me futucou, disse assim, sim, como é mesmo, né? O que é que acontece quando a gente ora e que tem esse efeito em nós? Até que eu assisti o Dalai Lama, né, numa de suas palestras, e falando justamente sobre um momento em que ele, enquanto ser que é, né, dentro da sua comunidade, dentro inclusive do mundo, reunindo cientistas para estudar sobre o poder da meditação, por assim dizer, eu fui mordida por algo que, assim, sim, e como é que é na oração? Né? Hoje em dia, tem tanta pesquisa sobre a meditação, o mindfulness, hoje em dia está aí, né, com as pessoas praticando e sendo muito bem beneficiadas. E como é que é com a oração? E aí eu fui pesquisar, ler, olhar o que se fazia, né, em termos de pesquisa sobre isso.
Então, eu vou trazer aqui alguns relatos, né, de pesquisa falando sobre qual o lugar da oração, né? Qual o efeito dela sobre o nosso corpo físico. A gente já sabe sobre, né, os nossos corações, sobre a nossa alma e sobre o corpo físico. Como é que funciona? Ou por que tem um resultado, né, para a gente positivo? Por que modificou o nosso estado? Claro que não vou abarcar aqui, né, todos os estudos de jeito algum, muito pelo contrário. São estudos muito controversos, são estudos antigos, são estudos mais recentes. O escopo aqui não é, o escrutínio desses estudos, né, porque me escapa, inclusive, ao conhecimento, e eu acho que não é realmente o lugar nesse instante, mas é dar a conhecer, por isso que eu coloquei aí achados e aprendizados, mas é dar a conhecer, opa, isso aqui que eu sinto, olha só qual é o caminho, né? Esse caminho de fisiopatologia, esses meandros me interessam muito, sempre me interessaram. Tá? Então, é disso aqui que trata, eu trazer para vocês o que foi da minha curiosidade. O nome O Poder da Oração, quando o Marconi ligou para mim para falar, eu fiz, pô, Marconi, eu tenho vontade de trazer sobre essa minha curiosidade, sobre o poder da oração. Quando eu disse, pronto, é isso aí. E aí ficou, né? Mas, assim, no final, cada um traz, né, sobre o que é essa palestra e o que esses dados que eu vou trazer, sobre o que a minha pesquisa que eu vou trazer faz em cada um de nós. Tá? Pode passar, Rui, por favor. Então, trazendo aqui essa música, né, esse poema, esse rogo que a gente ouve tanto por aqui, né? Se eu quiser falar com Deus, né, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, né, tenho que calar a voz, essa voz, né, eu tenho que encontrar a paz. E eu acho que Gil faz assim uma ode, né, a nossa crença de cada dia. E aqui, quando eu vou falar oração, é prece, é reza, porque cada um de nós tem uma forma de falar, certo? Eu tenho um amigo que ele diz, eu preciso dar um plá com o cara lá de cima, né? E é dessa forma que ele se fecha, então é conversa com Deus, é bater um papo, é dizer um alô, certo? Que é uma força que faz parte de nós. E tem o poder de nos acalentar, de nos apaziguar, de nos encorajar, de autoconhecer, porque a gente se volta para si, né? De despertar a esperança, né? E tornar mais suave e mais leve esse nosso viver, esse nosso caminhar. O próximo, por favor. E aí, em 1944, um médico, Alexis Carrel, ele foi o ganhador, né, do Prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina. Ele foi o que primeiro falou sobre transplante, que fez um transplante e que ensinou como fazer as suturas e anastomoses de artérias de vasos. E em 1944 ele escreveu um livro chamado A Oração. E aí, nesse livro, ele disse que assim, a calma gerada pela oração é uma ajuda poderosa para a terapêutica. Ele escreveu isso depois que ele viu uma paciente dele se curando, sendo curada em Lourdes. Ele fala que foi uma cura em Lourdes, a paciente diz que foi ele que a curou, né? E ele passou a estudar algumas situações, alguns fenômenos, alguns casos. E ele diz, aqui a oração é compreendida não apenas sob o ponto de vista teológico, mas também médico. Seus benefícios são visíveis, tanto para o corpo quanto para a alma. Porque pessoas acostumadas à oração, elas se sentem mais saudáveis. E aí, cada um de nós, à medida que eu vou falando, cada um de nós vai pensando também como é que é em si. Né? A oração harmoniza o indivíduo, revitaliza. Tá? E aí ele coloca assim, ele finaliza essa fala dizendo assim, o que difere esta obra de outras é que aqui tem um médico que acredita no inegável poder curativo da oração. E é extremamente interessante que o estudo da relação entre o religioso e a saúde, né, ele tem cada vez mais ganhado significância, certo? Principalmente, e teve mais esses estudos, significância porque a gente entra, né, numa era, num espaço-tempo,
em que a gente começa a falar sobre medicina integrativa, certo? De trazer as diversas facetas. A biomedicina, ela está muito longe, né, de nos curar, né, no nome, nesse termo, mas de levar adiante a nossa evolução, né, para uma compreensão maior sobre aquilo que nos acomete, muito pelo contrário, certo? Então, com a medicina integrativa, isso ficou mais visível, isso ficou mais palpável, e com a chegada de exames como a tomografia computadorizada, com emissão de posítrons, o PET scan e a ressonância magnética, os pesquisadores começaram a ficar mais corajosos em investigar essa área, que é uma área muito, muito delicada, né? De falar sobre o que é que a oração pode fazer no corpo de alguém. Pode passar o próximo. E não só nessa questão orgânica, orgânica no sentido das imagens, mas mais recente, os pesquisadores têm se voltado também para a ação da oração, do nosso sistema imunológico, neurológico, psicológico, certo? Cuja interação poderia exercer papel preponderante na gênese de benefícios. E aí, então, na melhoria de patologias, auxiliar a oração como um auxiliar no tratamento de várias patologias, como hipertensão arterial, doença cardiovascular, depressão, ansiedade e outras. Por que isso? Né? Porque um dos ensinamentos dos últimos tempos para essa vida que nós temos levado, e ainda nesse instante em que a gente está na pandemia, não é? Isso ficou muito mais exacerbado. É sobre essa ansiedade nossa de cada dia, de cada instante. E o que tem feito nos nossos corpos, todos os níveis de corpos, a ansiedade. Porque níveis elevados de cortisol, que é o hormônio chamado hormônio de estresse, ele pode aumentar o risco em muito de doenças cognitivas, de diabetes, de doenças cardiovasculares, né, as síndromes de burnout, que é aquela exaustão, né, a gente já está nisso, né, socialmente falando, inclusive, né, que a exaustão traz é preditor para muitas doenças. A capacidade de resposta a esses fatores estressores, né, que a gente pode falar sobre adaptação ou amortecimento, né, do estresse crônico. O estresse crônico fala sobre burnout. Está relacionada à característica de personalidade de cada indivíduo. Né? A gente vai encontrando, consciente ou inconscientemente, nossos mecanismos anti-estresse, né? Atendendo com a experiência somática pessoas com transtornos de ansiedade, uma das coisas que a gente faz junto, ou a pessoa faz e traz para a gente discutir, né, no momento da terapia, é sobre seus recursos. E consta lá, em muitas dessas listas de recursos que a pessoa utiliza, está lá a oração. Próximo, por favor. E aí eu vou trazendo falas das coisas que eu fui lendo, tá? Então, muitos desses estudos foram publicados em The Lancet, no JAMA, certo? Na USP, então, em revistas internacionais, em revistas nacionais, em livros, né? Então, tem diversos livros, escritos inclusive por médicos, falando sobre a oração que eles encontraram a respeito do Dr. Savioli, do Pazanese, não, do INCOR. E aí esse doutor, Harold Kenny, não sei inglês, então eu vou assassinar o nome de muita gente, né, que é o diretor de um centro de espiritualidade, teologia e saúde da Universidade de Duke, certo? Ele diz sobre que os estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que pessoas fiquem doentes. E também que, se adoece, a oração pode ajudar a melhorar mais rápido. A gente vivencia isso. A gente tem no NEFA 2 instâncias de vibração, de oração, uma para transtornos físicos, uma outra, né, para outros transtornos psíquicos, espirituais, e a gente vivencia a fala das pessoas, tanto de quem está acompanhando, quanto de quem está sendo acometido, sobre suas
melhoras após estarem sendo envolvidos em orações. Tá? Próximo. Então, o que é que aconteceria, né, com as funções cerebrais durante um momento de oração? Então, um estudo, né, por esse Dr. Azari, ele verificou que o aumento do fluxo sanguíneo de certas áreas cerebrais durante a oração acontecia. Então, esse foi um estudo pequeno, foi um dos primeiros que aconteceu, mas ele pegou 6 monges e pegou 6 pessoas que não tinham nenhuma ligação com religião ou com estar em oração, e eles deram uma oração, que no caso foi o Salmo 23, para que eles pudessem recitar isso, né, que fala sobre o Senhor, meu pastor, nada me faltará, uma rima, né, de alegria e uma página de uma lista telefônica. E investigaram o cérebro desses indivíduos enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam falando, repetindo essa rima ou lendo a página da lista telefônica. E o que eles notaram foi que durante a oração, nos religiosos havia aumento do fluxo da área chamada não se sintam xingados, certo? São nomes, né, esdrúxulos, são nomes feios, tá? Mas o que a gente vai ver é que é perfeitamente compreensível o que eu vou dizer adiante. Então, nesses monges, havia um aumento do fluxo da área do núcleo motor suplementar, que é aqui do nosso córtex, do pré-córtex, na área do córtex pré-frontal, certo? Na área do parietal, que fica aqui na lateral, quando a gente bota assim, ó, a nossa mão, né, na cabeça, certo? A gente coloca mais ou menos na área parietal do nosso cérebro, que interessante, é o local onde está o nosso senso de percepção, de onde é que eu estou, certo? Qual é o meu espaço, qual é o tempo. Então, quando a gente bota a mão aqui na cabeça, a gente está bem segurando mesmo, quando a gente está bem perdido, certo? Acho Lia, que saiu aí, Ruizinho. Oi? Lia, por gentileza, é porque a imagem estava no slide e você estava explicando as posições. Então, já que você está explicando, você pode repetir, querida, por favor, para as pessoas verem que Posso, agora está com posso, posso. Rui. Obrigado, Rui. É que você tem uma visão aí, realmente, do que eu não tenho aqui. Como é? Quando faz compartilha a tela, eu perco vocês, tá? Então, quando fala sobre o córtex pré-frontal, tá aqui, ó. Então, nós temos o nosso cérebro, tá? Ele é trino, ele é 3 em 1, tá? Então, a nossa medula, certo? Que vem daqui, de dentro da nossa coluna, com cerebelo, com ponte, com bulbo, que é logo essa parte que fica aqui, né, atrás, quando a gente bota aqui a mão na nuca, certo? Esse é o nosso cérebro reptiliano, tá? É que daí que vem os nossos instintos, certo? Que a gente puxou o indivíduo da rua, certo? Bem no momento que passou o carro, e a gente nem sabe como é que fez aquilo, tá? Então a gente percebe as vibrações, né, no ambiente, puxou o outro. Depois, cobrindo então o nosso cérebro reptiliano, nós temos o nosso cérebro límbico, que é dos mamíferos, né, que é desse nosso aconchego, de mamar, de cheirar o outro, oh meu Deus do céu, o Covid tira o cheiro, certo? Então, de cheirar o outro, de querer ficar junto, certo? E nós aqui, humanos, ditos evoluídos, tá? A gente tem o cérebro pré-frontal, né? Que é, então, é essa parte mais nova que fez com que esse nosso testão crescesse tanto, certo? Então, tá aqui a área pré-frontal, aqui o parietal, bem onde a gente bota a mão, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Certo? Onde é que eu tô? Certo? O cérebro pré-frontal. E ele fala sobre a pré-cuneia, que vai estar dentro, e o cérebro límbico que vai estar dentro da gente. Pronto. Eu acho que agora foi, Luizinho. Tá? Então, estas áreas nos monges, certo? Então, havia um aumento de fluxo, digamos que elas se iluminam, certo? Como é que eles veem isso? Eles colocam na veia do indivíduo um contraste que não vai fazer mal nenhum para eles, e no momento que eles colocam esse contraste na PET scan, na tomografia, eles conseguem ver onde é que aquele contraste ilumina, por assim dizer, as zonas, tá? Então, aumento do fluxo na área do núcleo motor suplementar, do córtex pré-frontal, certo? E da área pré-cuneia direita. Próximo. E o que
significa essas áreas? O córtex pré-frontal está ligado ao nosso pensamento abstrato e criativo, a fluência do pensamento, da linguagem, respostas afetivas, capacidade para ligações emocionais, julgamento social, vontade, nossa área da vontade, e determinação para a ação. A área pré-NMS, né, ela tem ali as situações pré-programadas, que no caso aí é bastante compreensível. Por quê? Porque esses monges eles já tinham o costume de orar. Então, iluminam a área que já conhece o que é que aquele cérebro está fazendo naquele momento. Essa pré-cuneia tem a ver com memória visual. Então, quando a gente está orando aí, falando de quando está orando, a nossa memória está sendo ativada. E a ADLPC na recuperação de memória. E sugere também que essa chamada DLPC poderia estar envolvida na monitoração do pensamento e que também vai se conectar com o nosso sistema límbico. O sistema límbico está onde, Lia? Se você colocar o seu dedo, né, aí nas suas têmporas, tá? Então, lá no meio, no encontro dos seus dedos, aqui, se a gente colocar assim, a gente vai encontrar o nosso cérebro límbico, que tem a ver aí com o nosso sistema imunológico. Coloque o próximo, por favor. Então, esse doutor Andrew, ele inventou, inclusive, uma palavra chamada neuroteologia. Ele é um médico que acredita em Deus, certo? E ele, isso parece algo assim, né? Ah, um médico que acredita em Deus. Mas ele é um pesquisador da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, certo? E ele utiliza a PET scan, que é justamente essa tomografia com positrons. E analisando imagens captadas por tomógrafo, na pesquisa com oração e meditação, ele diz assim: a neurociência pode elucidar experiências místicas e acredita que o conceito de Deus é fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Aí ele fala: nossa pesquisa sugere que experiências religiosas são complexas, mas é porque elas envolvem emoção, cognição e se distribuem por várias estruturas cerebrais. Estão ligadas ao lobo frontal, fronte é a nossa testa, né? A parte do cérebro que determina nossas vontades. A gente já viu isso, inclusive, no primeiro estudo. A região do lobo parietal, onde eu pus naquela hora a mão, né? De meu Deus, onde é que eu estou, o que é que eu vou fazer, que controla nosso senso próprio, ou seja, onde é que eu estou, quem sou eu, que me relaciona com o meu ambiente, com as pessoas do ambiente. E também no sistema límbico. Então, ele reforça isso. Os resultados sugerem mudanças hormonais nos sistemas imunológico e no nervoso autônomo, diminuindo batimento cardíaco, pressão sanguínea e estresse. Passe o próximo, por favor. Antes de falar isso aí, então, o Dr. Andrew, ele tem um estudo com idosos com início de Alzheimer, certo? Onde ele fez esses indivíduos durante semanas, durante tantos minutos por dia, todos os dias, entrarem em oração, certo? Ou meditação. E ele descobriu exatamente que a parte do cérebro que era mais ativada nesses indivíduos era essa parte pré-frontal na área de linguagem e a área, aquele outro do núcleo, que tem a ver com a memória. Conseguindo nesses indivíduos, inclusive, uma melhoria na sua fala, certo? Na sua memória. E algo que ele fala e que eu correlacionei aqui com o Livro dos Espíritos, que ele diz que essas áreas daí é a área de conversa. E aí tem um determinado momento, que eu terminei não colocando aí, que ele diz assim, esses indivíduos realmente estavam conversando com Deus. Aí eu, né, no Livro dos Espíritos, tem lá na pergunta 659 sobre qual é o caráter geral da prece, e aí os Espíritos respondem, orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele, tá? Então, nesse instante em que os indivíduos estavam orando, eles estavam se comunicando com Deus, a ponto de a área do nosso cérebro relacionada com linguagem, com conversação, certo? E com a memória estarem mais atuantes, estarem mais ativas. Próximo.
volte só um, e eu vou buscar acelerar aqui. Em 2001, esse Centro Nacional de Adição e Abuso das Drogas nos Estados Unidos, ele constatou em uma pesquisa que adultos que não consideram religião importante em suas vidas consomem muito mais álcool, muito mais drogas, certo? E que o estar envolvido numa vida que eles chamam de religiosa, né, levaria o indivíduo a ter muito mais atuações pró-saúde. Próximo. Travou? Estado mental e imunidade. Esse pesquisador, Kilcoach, por favor, K, senhor K, certo? Ele e seus colaboradores, ele estudou 90 casais, certo? Recém-casados, certo? E que haviam tido discussão, uma discussão que durou mais do que 30 minutos, certo? Natural, certo? Mas ali, ó, se havia um comportamento hostil entre eles, ocorria diminuição, pelo amor de Deus, não precisa aprender, não precisa ler, nada disso, certo? Mas na pesquisa dele, o que ele notou foi que essas células, non-killer, as helper T, o linfócito T, Epstein-Barr, essas células que são células que falam do nosso sistema imunológico, elas estavam diminuídas. Então, levando ele a concluir, certo, que além de ter raiva, ódio, hostilidade entre as pessoas, entre os indivíduos, levariam a uma baixa regulação do sistema imunológico e a um aumento da pressão arterial. Todos nós aqui sabemos disso. Todos nós, quando temos raiva, né, já aumentamos a nossa pressão arterial, tá? Então, raiva e ódio podem alterar o sistema imune e a pressão arterial. Aí, próximo, alguém foi lá querendo ver o outro lado, certo? O outro lado da moeda. Então, fizeram um grupo de estudantes assistirem filmes sobre Madre Teresa e um outro assistirem filmes sobre a guerra e dosarem o que se chama da imunoglobulina A, que fala sobre como está o nosso sistema imunológico, certo? Então, eles pegam isso na saliva do indivíduo. E o que notaram foi que quem estava assistindo os filmes sobre Madre Teresa, suas ações, suas orações e etc., eles tinham um aumento significativo da IgA. Ou seja, o que eles chegam à conclusão é que compaixão e perdão teriam um efeito positivo sobre o nosso sistema imunológico, ativando o nosso sistema imunológico e nos deixando mais predispostos a combatermos doenças. Então, enquanto ódio, hostilidade, raiva, violência vai baixar o nosso sistema imunológico, compaixão, perdão vai aumentar o nosso sistema imunológico. Próximo, por favor. Esses estudos, então, sugerem que as emoções positivas, certo? Certo? Como compaixão e perdão e o amor fraternal podem exercer um efeito benéfico sobre o sistema imune. Próximo. Pode ir para o próximo. Isso, tá? O impacto da espiritualidade na saúde física. Esses dois médicos, que são do Dante Pazzanese, que é lá em São Paulo, certo? Que é um dos institutos mais renomados no nosso Brasil para cardiologia, certo? Eles fizeram uma revisão de, não sei se foi 5 mil artigos, mas foram um número muito, muito expressivos. E uma das coisas que eles validaram por conta do sistema com que foi feito foi esse estudo, né, desse senhor Eli, que o que ele fez foi medir no indivíduo a interleucina C. O que é a interleucina 6, Lia? É uma substância que está ligada com Alzheimer, câncer, doenças cardiovasculares, porque elas disparam uma resposta massiva inflamatória no nosso organismo. E hoje, dados de 2020 e 2021, nós sabemos que as pesquisas têm apontado para que a maioria das doenças, incluindo aí Alzheimer e esquizofrenia, elas têm uma base inflamatória de acontecerem.
Então, o que esse indivíduo mediu foi que os indivíduos que tinham práticas de atividades religiosas de pelo menos uma vez na semana, certo? Eles tinham uma menor mortalidade num estudo de 12 anos de seguimento, então eles fizeram o marco zero e foram seguindo esse indivíduo, e tinha também menor elevação dos níveis de interleucina 6. O que é que levou esses indivíduos, talvez, a serem mais longevos, certo? Eles tinham um disparador de inflamação e de doenças inflamatórias no seu organismo menor do que outros que não praticavam, né, atividades religiosas. Próximo. Pode passar o próximo. Tá? Isso. Então, em uma revisão de mais de 850 artigos, certo? Moreira e Almeida, certo? Eles pegaram esses artigos, fizeram a revisão e eles verificaram que maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico, satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevada. Lembrem aqui, a gente no NEFA físico, certo? Cantando, mesmo com o Rui olhando para a gente torto, certo? Cantando, certo? Louvando, né? Rindo, e o quão satisfeitos, quanto de satisfação nós tínhamos. Tá? Naquele instante, ninguém se lembrava de que estava com a conta para pagar, que estava com doença, né, com problemas. Por quê? Porque naquele instante, satisfação com a vida, felicidade, afetos positivos e moral mais elevado fazia parte daquele nosso instante. Isso no nosso cérebro ativa o nosso núcleo de recompensa, que é o mesmo núcleo que as drogas ativam, certo? E que vão produzir dopamina, serotonina, endorfina e encefalina. Endorfina são muitas vezes, endorfina endógena, muitas vezes mais poderosa do que a morfina sintética. Então, naquele instante, a gente não tinha dor, com certeza não. Mesmo que o bumbum magrelo estivesse sobre uma cadeira de plástico, quando era de plástico. Não tinha, certo? Né? E aí a gente vai lembrar dos que entram em êxtase, certo? Dos que orando, certo? Vão, pisam nos pregos, vão, pisam no fogo, ou são molestados. Tá? E também está o envolvimento religioso associado a menos depressão, pensamentos e comportamento suicida, uso e abuso de álcool e drogas. Esse impacto sugere ser mais relevante nas pessoas que têm estresse, ou seja, se ela tem estresse, esse impacto vai ser maior, porque a gente vai poder, inclusive, observar isso. Próximo, Rui. Há evidências de que pessoas que rezam estão associadas a quadro de redução de tensão muscular e de menor incidência de doenças coronarianas, por conta de redução de ansiedade, de irritabilidade, aprimoramento da capacidade de aprendizagem e de memória, ou seja, volta de novo lá para os estudos de Andrew e os estudos do Sr. K. E tem maior estabilidade emocional. E aqui tem uma fala interessante, né, desses pesquisadores, que eles dizem assim: pode-se dizer que o cérebro humano tem duas funções básicas a serem consideradas sobre a perspectiva biológica e evolucionária, que é autopreservação e autotranscendência. Autopreservação é se preservar mesmo, né, de se manter vivo. Então a gente vai fazer tudo, o nosso corpo vai fazer tudo para que a gente continue vivo. E a autotranscendência eu coloquei aí como autossuperação, ou seja, o tempo todo o nosso organismo físico, o nosso cérebro está atuando para que a gente supere os nossos aprendizados, aprenda coisas novas, coisas mais fáceis, para que a gente possa continuar evoluindo. E aí eles comparam de que a religião também desempenha essa função, certo? Que a fé, então, seria uma excelente ferramenta para ajudar o cérebro nas suas funções primárias. Então, a religião nos ajuda nessa autopreservação, porque diz, se você usar álcool, se você usar droga, certo? Você tenha uma consciência, e a doutrina espírita nos traz para conhece-te a ti mesmo. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai combatendo os nossos vícios, combatendo os nossos equívocos. E dessa forma a gente vai se autopreservando, né?
Esse cara, certo? Ele fez algo muito legal. Pode ir, pode passar, Rui, pode passar. Isso. Aí, isso. Agora pode passar mais uma. Ô, Lia, me Oi. desculpe, de vez em quando eu fico aqui meio atrapalhado com as coisas, meu bem. Tudo bem, tudo Está bem, tudo acontecendo. bem, sem problema. Um outro Desculpe. achado, certo? É que o seu H, vamos falar dessa forma, quem sabe ler vai lendo aí, certo? Desse instituto, tá? Ele pesquisou esses 21.204 casos, certo? E o que ele foi vendo é que pessoas que nunca tiveram ou que nunca exerceram prática ou que exerceram prática religiosa irregular têm um risco de óbito 1,87 vezes maior se comparada com aquelas que praticam pelo menos uma vez na semana, certo? Aí agora quando o Rui, certo? Mexer nas nossas orelhas de vocês não estão vindo para o NEFA, certo? Um argumento vai ser miséria, se você não vir, certo? Você passa a entrar na estatística e tem 1,87 vezes mais chance, né, de morrer do que o outro, tá? Isso daí está muito mais associado também, nesse estudo daí, ele viu que pessoas que tinham prática religiosa, elas tinham até 7 anos adicionais de vida. Tá? Passe, por favor. Vamos ganhando. Esse daí que também vai dizer a mesma coisa, pode passar, esse aí foi ele acompanhou o povo por 9 anos, quase 10 anos. Pode passar, Rui? E teve o mesmo... Aqui, esse cientista da Universidade de Duke, né, lá daquele primeiro médico, inclusive. A oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Tá? E de acordo com esse mesmo estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais do que os descrentes. Imagina. E por que isso? Aí eles descobriram mais uma coisinha. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Muito bem. Reduzir estresse significa reduzir cortisol. Reduzir cortisol significa reduzir a nossa propensão a adoecimentos. Beleza. Mas isso diminui a inflamação, claro, e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. O que é isso, Lia? Por que você está trazendo isso? Nós temos o nosso DNA e nós temos os nossos cromossomos. Até aí, não estou xingando ninguém. Na ponta de cada cromossomo tem um telômero. O telômero faz com que o cromossomo não se desgaste. Lembrem do cadarço, nossos cadarços de sapato. Eles não têm na pontinha uma capinha plástica ou uma capinha metálica? Para que é aquilo? Aquilo é para o cadarço não desfiar, gente. Simplesmente isso, é para não desfiar, certo? Então, o telômero é isso no nosso cromossomo, para que o cromossomo não se desgaste. Ele vai desgastando com o tempo. Por isso que a gente vai envelhecendo. Na Netflix tem um... Netflix não. No Prime Video tem um filme, inclusive, a estranha... O estranho caso de Aline, não sei das quantas, eu esqueci o nome da mulher. Ela tomou um choque e os telômeros dela pararam de se desgastar. Com isso, ela parou de envelhecer. Resultado, ela viveu mais de 100 anos com cara de 35. Tá? É um filme, é ficção, mas é só para a gente saber o que é o telômero, certo? Só para a gente saber o que é isso. Ou seja, é essa capinha que protege o nosso cromossomo para não envelhecer. E que vai envelhecer ao longo do tempo. Mas nós temos uma vida que vamos desgastando isso de uma forma exponencial, porque a gente bebe, a gente toma refrigerante, a gente se estressa, certo? A gente tem um bocado de poluente no ar, certo? Volte aí, Rui, porque eu esqueci o nome da mulher que eu preciso falar. E aí eles descobriram isso, tá? Eles descobriram isso, já tem um tempinho que eles descobriram isso, que tinha a ver com telômero. Mas só em 2009, foi que veio a explicação. Elizabeth, Nobel de Medicina de 2009, ela descobriu a telomerase, certo?
E o que é essa telomerase? É uma enzima que protege os telômeros. E ela descobriu que se a gente dorme 7 horas por dia, certo? Se a gente faz exercício físico 3 vezes na semana por pelo menos 45 minutos, se a gente reduz açúcar, se a gente tem uma dieta balanceada, principalmente com peixes, né, tirando carne vermelha, né, com os frutos secos, etc., etc., a gente aumenta a produção de telomerase e a gente retarda o envelhecimento dos telômeros. E redução de estresse e ansiedade com oração e meditação. Então, os caras já tinham visto que as pessoas que tinham práticas ditas religiosas, de oração, eles tinham maior longevidade, mas não sabia que tinha a ver com telômero. Mas por que isso? Porque aumenta essa enzima que eles não conheciam ainda, que é a telomerase. Próximo. Pode passar o próximo. Vou dizer mais ou menos a mesma coisa, porque são vários estudos. Esse daí é a redução de ansiedade em pacientes com câncer, e isso é uma dissertação, certo, de mestrado na Universidade de Alfenas, tá? Mestre em enfermagem, certo? E a pesquisa de Camila Carvalho e das suas orientadoras e colaboradoras foi com pacientes de câncer com quimioterapia endovenosa, certo? E que eles tinham muitos problemas com estresse, com elevação de pressão arterial, elevação de ritmo cardíaco, elevação de frequência respiratória, o que muitas vezes precisava que eles interrompessem o tratamento deles. E aí o que elas fizeram foi um estudo, utilizando, inclusive, instrumentos validados pela Universidade de Duke, e elas gravaram uma prece e colocavam para o indivíduo ouvir a prece, certo? A prece não tinha invocação de nenhum santo, mas era uma prece, certo? E esses indivíduos que ouviram durante o tratamento a prece, eles coletaram dados basal, ou seja, quando fizeram a entrevista com o indivíduo, depois pré e pós, inclusive com cortisol, salivar, etc. E o que eles chegaram à conclusão é que a prece demonstrou-se benéfica ao desencadear alívio das tensões, ao aumentar a esperança, auxiliar na redução da ansiedade, certo? Por como foi visto isso? Na redução da frequência cardíaca, na redução da frequência respiratória, na redução da pressão arterial. E a gente sabe que até a frequência respiratória, se a gente tem bom treino, a gente consegue segurar. Mas a frequência cardíaca, certo? Quando a gente está ansioso, não tem quem segure. Inclusive, frequência cardíaca é um dos dados utilizados pela polícia para investigação se o indivíduo está mentindo ou não, né? Porque na hora que a gente está ansioso, nossa frequência aumenta, certo? Próximo, Rui. Mas tomaram também, claro, certo? Algumas frustrações imensas. O senhor B, certo? E tem outros tantos que começaram a estudar sobre prece intercessória. E aí, esse instituto, John Templeton, certo? Essa fundação, investiu um pesado para fazer uma pesquisa com prece intercessória em indivíduos que iam se submeter à angioplastia, certo? Há uma revascularização miocárdica que faz com que os indivíduos fiquem muito estressados. Então, eles contrataram indivíduos para chamar voluntários para orar por esses indivíduos, certo? Dividiram em 3 grupos. Um grupo que sabia que ia ter alguém orando por eles, um outro grupo que ficou na dúvida se vai ou se não vai. No final das contas, houve uma piora nas complicações no grupo que recebeu orações. E eles ficaram, assim, absurdos. Por quê? O que foi que isso aconteceu? Passe próximo. E aí, doutor Savioli, que é cardiologista, certo? Doutor em medicina, ele, nessa época, era diretor ele era diretor do INCOR, nessa época, certo? Pesquisando, fazendo revisão desse estudo, ele disse que é bem provável que esse efeito não benéfico da oração
esteja relacionado ao fato dos pacientes se sentirem graves quando alguém lhes revelou sobre a oração. Então, quando a gente diz assim, eu vou orar por você, certo? Então, estou orando por fulano, geralmente é porque tem algo que a gente quer que não aconteça com o indivíduo. Então, quando o indivíduo diz, como assim? Alguém que nem me conhece está orando por mim, eu estou para morrer. E aí eles começaram a ter mais complicações. E aí ele traz um dado. A falta de contato pessoal impede o aparecimento de interações afetivas que normalmente se estabelecem entre familiares, amigos, com repercussão no nosso ânimo, nos quadros depressivos ou nos estados de ansiedade dos doentes. Então, não havia nenhuma interação afetiva. Passe o próximo, por favor. E aí, esse senhor, Dr. Jeff, um epidemiologista social, ele diz assim: acredito que quando se trata de orações, todos os elementos da interação curativa podem ser importantes. Todos. Mas existem muitas variações. Quanto a uma condição sine qua non para o sucesso da oração, e aí ele é um pesquisador sobre isso, né? Ele é formado em religião, sociologia, certo? Já ouvi muitos dizendo que descobriram, por experiência própria, que é indispensável haver uma intenção amorosa por parte do rezador. E aí eu me lembrei do nosso trabalho, né, do NEFA, de sexta-feira. Independente de outros elementos, seja método, técnica, expectativa de vida, etc., é fundamental haver uma intenção sincera e abnegada de amor fraterno, que deseje o melhor benefício para a pessoa, mas, de acordo com a vontade de Deus. No grupo de sexta-feira, em que pese que a gente, quem está lá, orando por um determinado nome, não conheça exatamente aquela pessoa, mas o que é que Ru e Gil fazem, certo? Na coordenação? Apelam para o afetivo das pessoas quando pede qual é uma cor que você quer dizer. Quando a gente diz a cor, a gente não diz uma cor que não gosta, a gente só pode dizer uma cor que goste, certo? Um amigo espiritual, amigo, certo? A gente vai pensar naqueles amigos, certo? Que a gente gosta, tá? Me diga uma palavra que tem a ver conosco, sempre. A gente não simplesmente, eu pensei em tal palavra, mas foi do nosso afetivo. Então, há uma ponte afetiva. Então, esses coordenadores desse trabalho, eles muito bem envolvem os participantes no ambiente afetivo e dali, então, desse ambiente afetivo, a oração é feita na direção daquele outro indivíduo. Tá? Então, tem um afeto envolvido nisso aí. E um amor fraterno é que, assim, o NEFA não promete cura para absolutamente ninguém, porque não poderia fazer. Tá? Mas o NEFA diz que vai estar do lado da pessoa, né? Ao lado da pessoa, na passagem por aquela situação. E o que acontecer por daí, isso a Deus pertence. Próximo, por favor. Bom, prece intercessória. O COS, ele fez essa pesquisa e foi com indivíduos com AIDS, certo? E o que resultou é que o grupo que teve pessoas que oraram por eles, e isso foi acompanhado por 6 meses, teve redução significativa da frequência de doenças que definem AIDS, redução da gravidade, menor duração de hospitalização. Não houve, entretanto, diferença nos linfócitos CD4, que são os linfócitos que o vírus acomete mais, né? É o prato predileto do HIV, é o CD4. No entanto, esses indivíduos melhoraram o humor, certo? E puderam, inclusive, reduzir a hospitalização. Próximo. Esse Krukov é um cara muito interessante. Ele é um bambambam da angioplastia, da cardiologia, certo? Nos Estados Unidos. E ele acredita que a oração tem, sim, atuação sobre os indivíduos. Ele, inclusive, estava lá naquele estudo também, em que deu o chabu, e ele ficou frustradíssimo, né? Numa entrevista, ele colocando a frustração dele. Ele disse, com certeza tem algo que a gente não viu. Tá? Ele tem uma equipe e tem uma enfermeira que é
a parceira dele nas cirurgias, Carter, e eles oram antes. Eles oram antes das cirurgias, todas as cirurgias. Eles param, eles oram, e quando eles estão estabilizados pela oração, é que eles entram, porque são cirurgias, né, microscópicas, muitas vezes, para revascularizar o coração de alguém, eles precisam estar completamente bem. Tá? Então, ele fez esse estudo depois independente, e os indivíduos tiveram de 25% a 30% de redução das complicações. Próximo. Nessa dissertação de mestrado para a Faculdade de Psiquiatria da USP, chamada de Intervenções Espirituais na Saúde, eles fizeram uma revisão também sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos controlados, certo? E o que eles chegaram como resultado é que, em geral, os estudos têm mostrado que as intervenções espirituais religiosas diminuíram os sintomas de depressão, ansiedade, consumo de álcool, excesso de peso e estresse. Orar emagrece, não é isso não, tá? É que no momento em que estamos ansiosos e estressados, comemos mais, a gente entra nas compulsões, seja sexo, seja alimento, seja jogos, né, no álcool, entra nas compulsões. E as pessoas tendem, claro, se come muito por compulsão, tende a engordar. No momento em que entra nos estados de oração, que começa a acalmar, rebaixar estresse, então isso também vai sendo paulatinamente diminuído. Os estudos, então, mostram que os sintomas clínicos diminuíram, principalmente ansiedade e estresse. Maior adesão ao tratamento médico e satisfação com o procedimento médico que estava sendo feito. Próximo. Isso foi em 2014, então já é mais recente, certo? Em 2012, então, Campos e Murakami, né, eles também fazendo uma revisão, eles viram que no ambiente religioso há uma atmosfera extenuante, eu deixei a palavra porque achei muito interessante, extenuante de satisfação, de emoção, de esperança, de que a bênção seja alcançada. A religião, então, influencia positivamente sobre o estado de saúde. Também por quê? Porque ensina e cobra de seus fiéis comportamento de proteção e de condução à saúde. Certo? Então, quando a gente está nas agremiações, nos templos, nas congregações, certo? Nos centros espíritas, nos centros religiosos, existem ali também regras que a gente precisa seguir e que nos é ensinado como sendo algo que é necessário para sermos, por exemplo, um homem de bem. E no momento em que a gente segue isso, certo? Então a gente tem condutas mais saudáveis. Então, indivíduos que deixam de fumar, certo? De diminuir álcool ou deixar de usar álcool, passa a ter atitudes positivas, como a oração, a meditação, certo? Que oferece o quê? Conforto também emocional. Tudo isso reduz, né? Faz o que, né? Uma regulação para baixo do nosso estresse, tá? E tudo isso nos favorece a melhoria da nossa saúde. Próximo. Tá? Dr. Herbert Benson, do Instituto Mente-Corpo, da Universidade de Harvard, certo? Ele descobriu, então, o que é que traz, como é que é, então, Lia, né? Algo que ele chama de resposta de relaxamento. E isso tem, gente, diversos outros estudos em desdobramento. O que é essa resposta de relaxamento? É o estado fisiológico que ocorre durante a oração envolvendo o sistema nervoso autônomo. Nós temos sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Parasimpático se abrem dois outros ramos, ventral e dorsal, certo? Que é o nosso vovô, tá? E nós vivemos o tempo todo no sistema simpático. É simpático porque ele cola com a gente naquilo que a gente está sentindo. Então, a gente está o tempo todo em alerta, tá? Então, a gente está o tempo todo na situação de luta ou fuga. Então, o sistema simpático é aquele que diz que, diante de um perigo, a gente vai lutar ou fugir, certo? Que vai fazer a gente ficar vermelho, certo? Que vai fazer a gente ficar com energia, que faz com que, diante de alguém que está com o carro em cima, se tenha força para levantar o carro, tá? Que faz com que a gente levante da cama de manhã e vá embora trabalhar. Só que o lance é que a gente vive o tempo todo regido pelo sistema simpático, de alerta, de correria, tem que dar conta, tem que bater meta. E quando a gente ora, a oração, ela aciona o nosso sistema parasimpático, que é responsável pelo descanso, pelo relaxamento, porque naquele instante nós estamos nos colocando
nas mãos de Deus. A gente está se colocando nas mãos de um amigo espiritual, certo? E isso, quimicamente, isso é químico, certo? Isso é sistema nervoso, tá? Isso a gente não tem como controlar. E isso daí faz com que a gente faça essa regulação para baixo. Aí ele coloca a resposta de relaxamento provoca diminuição da pressão arterial, da frequência cardíaca, do ritmo respiratório. Tentei, então, ver o que era isso, né? Descobrir o que provocava isso. E ele fala sobre dois componentes básicos. Um é repetição de palavras. E aí eu deixei aí essa coisa de repetição de palavras, porque a gente tem no Evangelho de que não é para que a gente faça, né, muitas palavras. Mas quando a gente faz repetição, né, de palavras, que seja uma, manda saúde, Senhor, manda saúde, Senhor, manda saúde, Senhor, tá? A gente está entrando em contato com aquele lobo frontal, certo? Da nossa área de linguagem, acionando aí linguagem, comunicação, que vai comunicar também com o restante todo do cérebro. E a capacidade de deixar os pensamentos de lado. Nesse momento, a gente diz assim, olha, nesse momento, entra no... Como é que o Cristo fala? Para entrar no nosso quarto, né? Entrar no nosso íntimo, certo? E fecha as portas e janelas, tá? Para então você orar. Quando a gente diz fecha portas e janelas, a gente está deixando os outros pensamentos para trás. Próximo. Já estamos terminando, certo? Aí são mais resultados desses estudos, que é a influência da religiosidade e espiritualidade. Religiosidade, nesse estudo, ele fala sobre a prática de estar no coletivo, e espiritualidade, a prática individual. Tem demonstrado impacto sobre saúde física, definido possível fator de prevenção do desenvolvimento de doenças, certo? Na população sadia, e eventual redução de óbito ou impacto de diversas doenças, tá? Em geral, sugerem que os aspectos da religiosidade com a prática semanal pode ser fator protetor de doença cardiovascular, por promover melhor controle de ansiedade, estresse e hábitos saudáveis de vida. Então, a religião nos leva a ter hábitos saudáveis de vida. Estudos tentando avaliar qual a relação entre redução de mortalidade e prática religiosa têm enfatizado o possível incentivo que essas práticas oferecem a hábitos de vida saudável, suporte social, tá? Menores taxas de estresse e depressão. Então, é fator para depressão ser solteiro, morar só, tá? Inclusive também para suicídio. Então, o que a gente faz nas agremiações é esse coletivo de amparo mútuo, tá? E atitudes assistenciais voluntárias ou participação em congregações têm demonstrado associação com redução de mortalidade, provendo suporte e significado de vida, emotividade de aspecto positivo ou ausência de emoções consideradas de aspecto negativo. Próximo. Bom, sobre a prece a gente já sabe, né, em si, o Evangelho traz capítulos sobre isso, o Livro dos Espíritos, mas Jesus colocou para a gente, quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai secretamente, né? Então, por isso que lá no início daquela imagem, né, do primeiro slide, tem uma face voltada para cima e para diante, e a gente está o tempo todo assim, né, voltado para além de nós, mas dentro lá da cabecinha tem um desenho de Gomes, né, que é justamente sobre esse instante de oração que precisa ser para dentro. Evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade da prece. Eu me lembrei de Pai Jacó. Sempre que Pai Jacó chegava para nós, Pai Jacó trazia uma historinha, né? E um dia ele trouxe uma história de um amigo espiritual visitando um templo, um centro, certo? E notou lá no cantinho um senhorzinho acocorado e que tinha uma luzinha ao redor dele, e ele quis saber o que era, né? Quem era aquele indivíduo que estava com aquela luminosidade. E aí, quando ele se aproximou, o senhorzinho estava lá, repetindo, Jesusinho, mandai trabalho, Jesusinho. Jesusinho, mandai trabalho, Jesusinho. A oração dele era a repetição disso, mandai trabalho, Senhor. Senhor, mandai trabalho, Senhor. Então, a sinceridade da prece. Se antes de orar tiverdes algum ressentimento contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus quando não parte de um coração puro. Então, não adianta a gente estar com
ódio, com raiva, com sentimentos hostis por alguém, que essa oração não vai fazer efeito na gente. A gente precisa primeiro sair disso, certo? Para que essa oração possa ter efeito. Orai com humildade e não com orgulho, certo? E examinar as próprias faltas e não as vossas qualidades. Próximo. É o nosso último. Seria ilógico, basta pedir e teremos, né? Então, basta a gente, não. Seria ilógico concluir dessa máxima, tudo quanto pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. Como injusto for acusar a providência por não anuir a todos os nossos pedidos, certo? Então, Deus, né, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, claro que Deus nos deixará sofrer, por assim dizer. Como cirurgião, deixa que o doente sofra uma operação que lhe trará a cura. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, confirmando esta máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Não auxilia os que tudo esperam do socorro estranho, sem usar das próprias faculdades, sem nada fazer, preferindo a maior parte das vezes ser socorrido por milagre. Isso não faz parte do nosso ensinamento na doutrina espírita. O que Deus, né, lhe concederá sempre, se pedir com confiança, é coragem, paciência, resignação e os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, sob sugestão dos bons espíritos. Mas agora a gente sabe, pelo menos, né, indícios que apontam aí sobre o que acontece no nosso organismo no momento em que a gente se coloca na disponibilidade de orar. Grata pela paciência de vocês, certo? Deus nos abençoe.